Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. Já começo a pedir desculpa se tiver um pequeno chiado de fundo, é porque estão 33 graus na gravação desse vídeo, eu estou com um ventilador ligado, né? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre proteção bancária, a ilusão disfarçada de compliance. E já estamos no 220, parece que foi ontem que a gente entrevistou o Urich nesse episódio 200, né, Felipe? Com certeza. Comigo também tem o Felipe, né? Então, aquele padrão. Me introduzir, gente, Felipe, prazer, né? Você me acha no Twitter, @investidordesk_DSC, porque eu não coube descentralizado. Então, realmente, né, além de ter passado rápido, mais uma vez, é um tema de muita importância, porque, assim, a gente já falou, né, temas próximos disso, né, proteção bancária, né, o que o compliance fala, né, que é e que precisa ser e tal, que no fim das contas não é tão assim, mas a gente traz esse tema porque ele permeia, né, outras coisas muito importantes que estão acontecendo no momento no qual a gente grava e inclui, né, as pessoas entenderem que o que elas têm no banco, a forma como elas utilizam e etc. O fato de você estar, né, com esse compliance em dia, ele acaba limitando você. E a gente está vendo, né, uma adoção de cripto no geral, a nível mundial, e ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê regulações arrochando cada vez mais. Então, é interessante a gente falar isso, né, com a forma de você entender o problema e aplicar isso na sua vida para você não ficar refém dessas coisas e também, né, chega no final e pensando um pouco mais longe numa adoção, né, de criptomoedas no geral, no uso de comércio, etc., que é o que a gente sempre luta bem aqui. Com certeza. Acho que a frase, né, seu dinheiro está na sua conta, mas você vai precisar de autorização para usar ele. Esse é o padrão O slogan, do né? sistema bancário, né? A frase que mais resume isso eu ouvi acho que do Ray Nasser, era aquele negócio de tipo assim, o seu dinheiro no banco não é seu, não é dinheiro e não tá no banco. É isso. Exato. Exatamente, cara. Esse sistema ele é vendido como uma segurança para você, né? Ele é vendido como uma estrutura de controle. Não, porque olha, se você tiver um problema, se alguém roubar o seu dinheiro, está seguro, nós devolvemos, né? Só que, veja bem, eu não sou contra haver um terceiro de confiança, tá? O problema deste terceiro de confiança é a coaptação estatal. Sim. Porque eu tenho certeza com bancos, com exchange a gente já conversou, né? A gente já teve aqui com o Rossello, que foi dono de exchange, hoje tem a Truther, né? Ele mesmo já falou, já deixou claro isso, que por ele coletaria muito menos dados, porque é um gasto para a empresa, mas ele é obrigado, por regulações estatais, a pegar mais dados, a ter mais informações, não só sobre a pessoa, mas sobre a transação, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, né? Então, assim, ele é obrigado a ter isso, e eu tenho certeza que os bancos também são obrigados a ter isso. É lógico que o conflito de interesse bancário ele é muito maior. Né, assim, olha no mercado americano, né, que foi a quebra, né, de 2008, Lehman Brothers e tudo, houve um socorro direto do governo aos bancos, né, como, em teoria, pode haver no Brasil também. Então, este conflito de interesse faz com que esta vontade de ter menos compliance seja muito menor. E digo mais, a hora que começarem a regulamentar exchanges desta maneira, e
e elas tenderem a ir para bancos ou para corretoras de investimento, este compliance, essa reclamação de compliance vai ser cada vez menor. Vai se adotar esse discurso de uma maior segurança, né? Não querendo também tirar muito sarro das pessoas, né? Ou ofender alguém, mas eu acho que todo mundo já teve uma transação negada no banco para exigir explicações. E se você não tem, eu lamento te dizer que você não tem muito dinheiro, você é meio pobre. Porque, assim, qualquer coisa que você vai fazer, eu já tive isso em países distintos, você vai fazer aqui, toca o telefone na hora, pedindo uma série de confirmações de dados. Número de documento, já avisa, a ligação está sendo gravada, o que você vai fazer com o dinheiro, o que você não vai fazer com o dinheiro, o que é, uma série de coisas e dados da sua conta, como você utiliza a sua conta, sabe? Então, uma série de coisas assim para uma soma nem tão elevada, né? Então, você já sabe que o teu dinheiro não é bem seu, né? Ele não pode ser usado numa hora de emergência, né? E se fosse o pagamento de uma cirurgia de emergência porque eu estou inconsciente no hospital? E algum parente tem acesso à conta numa situação de emergência, ele já não conseguiria fazer, né? Então, mas por que isso? Tudo por questões de compliance, né? Que são questões regulatórias, somas maiores têm que ser reportadas para o Banco Central, tem que mostrar de quem, de onde, para quê, muitas vezes comprovação de origem, né? Eu acompanho o mercado de imobiliário de luxo e já vi várias vezes corretor falando assim, essa casa estava para ser vendida para um árabe, não sei das quantas, mas ele não conseguiu comprovar a origem do dinheiro e está de volta no mercado. Sim, origem do dinheiro, cara. Dinheiro não é dinheiro. Né? Assim, se este dinheiro é de atividade criminosa, cabe à polícia descobrir depois. Você está tratando o cara como pré-criminoso. Não, pré-criminoso. É um pré-crime. Qual é a origem do seu dinheiro? Por quê? Não, porque pode ser ilícita. Mas se for ilícita, alguém que descubra, porra. Exatamente. Se é ilícita, por que vocês já não sabem, né, polícia? Exato. Assim, se é ilícito, já não tinha que ter esse dinheiro. É bem isso mesmo. Né? Então, essas autorizações fazem com que esse sistema bancário seja vendido como seguro, conveniente, mas é uma situação de pré-crime, de controle preventivo sob liberdade. Né? Esse caso que eu citei mesmo, do cara querendo comprar um imóvel, a origem do dinheiro. Minha conta. Está aqui, essa maleta cheia de dinheiro, está aqui a origem. Ela estava aqui ontem à noite. Mas e antes disso? Dane-se. Não interessa. Mas pode ser criminoso, então. Vai descobrir se é criminoso ou não. Não é presunção de inocência? Por que você está negando fazer um negócio que a pessoa perde a presunção de inocência se ela transaciona um valor mais alto? Olha, absurdo. Isso não fere uma série de teoricamente, né, de leis? O positivismo, aquela coisa toda. Mas... É complicado, você poderia até entrar nessa seara, mas acaba que no fim das contas não dá nada, porque, né, o pessoal quer saber, entende? Ninguém vai processar por isso, mas, assim, estou conversando, estou elucubrando aqui dentro do positivismo todo, né, dessa coisa toda de estar na lei, né? Então, assim, se as pessoas são iguais perante a lei, são todos presumidamente inocentes até que se prove ao contrário, em teoria não se tem que
mostrar a origem do dinheiro para provar que é lícito só porque é uma quantia diferente. Quer dizer, se eu for comprar um café, eu não tenho que mostrar se esse dinheiro tem origem. Se eu for comprar uma casa, eu tenho. Qual que é a diferença? O preço. Então, é seletivo o filtro, né? Ele se torna totalmente seletivo, o compliance. Ainda bem que é seletivo por enquanto, né? Porque já pensou se ter que mostrar a origem do dinheiro para comprar um café? Não é esse o ponto. Na verdade, é o porquê que tem que mostrar, né? Na verdade, não deveria ter. Né? Se a pessoa é identificável, se a pessoa já está fornecendo o KYC dela, sendo identificada, comprando muitas vezes um bem imóvel que é confiscável, que é tudo. O cara precisa comprovar a origem do dinheiro, sendo que se você tem uma origem lícita do dinheiro, o imóvel é tomado de você num processo? Entende o ponto que não faz sentido? Uhum. Eu vi um negócio recente também que eu achei muito bom, que é exatamente, né, um questionamento acerca disso. Tipo assim, a gente normalizou essa vigilância, quando na verdade era para a gente ter normalizado a privacidade. E hoje você trata a privacidade como um problema, quando na verdade a gente tinha que tratar essa ultravigilância como o problema, entendeu? Então é mais ou menos isso, essa questão, né, do corporativo no geral, bancos, etc., que ficam, né, com essa sobrevigilância, né, em cima de todo mundo e tudo mais. Isso não deveria ser normalizado. Da mesma forma que você fala assim, eu quero ter privacidade, e a pessoa fala assim, ué, por que você quer ter privacidade? Você quer esconder alguma coisa? E a pergunta, na verdade, deveria, tipo assim, ser exatamente o contrário. O banco está querendo ver sua movimentação. Mas por que, banco? Você duvida de mim? Sabe? Tinha que, de Exatamente. alguma forma, ser ao contrário, e as pessoas normalizaram o fato de que, pô, elas sabem que estão fazendo um Pix e que o Banco Central está vendo tudo, elas sabem que, né, o governo tem isso e aquilo, tipo assim, e tá normalizado, sabe? Isso é muito problemático. Pois a gente entrevistou o Avelino aqui e ele mesmo falou que um dos motivos dele ter encerrado a empresa de balcão OTC que ele tinha de Bitcoin era justamente problemas com contas bancárias. Que tudo direitinho, tudo nota fiscal, tá aqui, entrada, saída, movimentação altíssima, né? Porque ele tinha uma parcela relevante do mercado brasileiro na época. Entrada, saída alta, nós estamos encerrando a sua conta por políticas nossas. E aí a pessoa vem falar que isso é o dinheiro dela, né? Isso é um terceiro de confiança para gerir o dinheiro, sendo que uma simples movimentação bancária. Assim, não é só o Avelino. Cara, toda empresa que tem alta movimentação com baixo lucro, que lida com spreads pequenos e margens apertadas, tem problemas com contas bancárias. Não é? Exatamente. Não tem jeito. O trato com o fiduciário ele é muito problemático, sabe? Ele é muito difícil. Você tem empresas, né, que conseguem contas bancárias, que movimentam mais, etc. Isso é comum, mas você sempre tem um problema. Você vai ter que ter um funcionário para lidar com problemas fiduciários. Seja do banco, seja talvez do contador, da plataforma, a chave de acesso de API, todas essas coisas elas travam com muita facilidade, sabe? Não tem jeito, né? O sistema é assim. Enquanto as Exato. pessoas usam o que é fiduciário, é claro, né? Elas podem não usar se elas quiserem. Cara, tem uma coisa, essa mentira da sua proteção, né? Não, Ela pelo amor de sempre Deus. nasce com um discurso que é resposta ao terrorismo, à lavagem de dinheiro, que serve, né, para todos, não sei o quê. Mas, se você vê, né,
é que isso é bem acobertado. Eu acho que entra para uma mídia bem específica, cara. Mas de vez em quando pipoca uma coisinha ou outra em um canal maior de escândalos de lavagem de dinheiro utilizando o sistema bancário. Né? Não é uma coisa que... sempre uma notinha de rodapé quando eles publicam isso. Né? Não é uma coisa... porque vai contra essa narrativa. Né? E a narrativa ela é construída justamente porque não estão de olho na lavagem de dinheiro, não estão de olho no financiamento ao terrorista, estão de olho na coisa mais fácil do Estado exercer violência, que é o cidadão comum. A coisa mais fácil e barata do Estado exercer violência é o cidadão comum que respeita as leis. Exatamente. Esse é o cidadão. Porque assim, se você enche o saco de terrorista, ele explode a tua sede de governo. Não, cara. Não é? Não, e outra, pega aí o trabalho que não é que esses caras têm para achar um terrorista qualquer que seja, ou você vê os casos vamos procurar um serial killer nos Estados Unidos. Você nunca acha, você acha quem? É o cara que faz a declaração dele direitinho, que declara onde que ele mora, que tem, né, uma caixa postal com o nome dele, e você entra na casa dele, você só roda a maçaneta e ela tá aberta e você entra e tá tudo certo, o cara tá lá. Mas é o cara que é o cara compliant, né? É o que a gente tava falando. Exato, o cara compliant. Então é muito fácil do sistema chegar nele, porque... É aquele cara de eu não preciso de privacidade porque eu não tenho nada a esconder. Sim, então, exatamente, esse que é o grande problema. O cara que é mais compliant nesse quesito, eu não acho que é errado o cara ser compliant, tá? Muito pelo contrário. Mas, quando você é compliant num sistema que está subvertido, você acaba ficando refém dele nesse quesito. Você está em risco. Exatamente. Você se coloca em risco. Por isso que hoje a gente tem essas outras vertentes, né? Onde a gente fala da questão da privacidade, de você cuidar disso e você não normalizar essa vigilância, né, que o governo faz em cima de você. Por quê? Você está num sistema que está corrompido. E você ser compliant para um sistema que está corrompido só vai fazer com que você sirva esse sistema. Entendeu? Só vai fazer com que você fique vulnerável a ele, porque ele vai conseguir chegar até você com facilidade. E a gente não quer isso, entendeu? Mas por quê? Porque você vai cometer um crime? Não. A pergunta não é por quê que eu não quero ser achado. A pergunta é por que você quer me achar? Essa que é a grande questão. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a mudar na cabeça das pessoas, entendeu? Então, essa coisa de tipo assim, eu preciso te achar, então eu vou olhar aqui no registro tal e vou chegar na sua casa e coisa. Talvez, eu não tô falando que isso deva ser subvertido, você faz a sua análise, mas num sistema corrompido não tem jeito. Você talvez precise se defender e você vai ter que fazer algo desse tipo, porque, cara, convenhamos, a realidade ela é complicada, entendeu? A gente vê isso com até coisas mais simples, né? Tipo, CPF em transações, entendeu? CPF na nota, são coisas, né, que ficaram normalizadas aí, que é muito problemático. E assim, retomando, né, um pouco o que o Hugo falou lá atrás, né, que é a ideia de, tipo assim, é para sua proteção. É um outro problema também que ficou normalizado, que assim, o banco vem para você e fala, olha só, depois de 20 horas você só pode fazer Pix de R$1.000 pela sua proteção. De certo ponto ele não está errado. Por quê? Porque num país como o Brasil, por exemplo, você tem muitos crimes violentos e eles realmente levam, né, o telefone da pessoa, força a pessoa a fazer transferências, fazer saques, etc. Então, assim, existe o quesito para proteção, sem dúvida. E existe uma pressão, inclusive, de seguradora. Tá? Só para te avisar, porque assim, banco tem seguro de dinheiro, tá? E faz parte contra golpes, E aí, essas limitações muitas vezes emergem de pressão da seguradora, do tipo, a seguradora é um ente privado, ela pode aceitar ou não o risco, tá? Nenhuma seguradora é obrigada a aceitar risco, ou seja, aceitar um cliente. O que ela pode é colocar limitações. Olha,
devido a ter uma zona alta criminalidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu limito o seguro que eu vou pagar para você a R$ 1.000 por Pix noturno, feito à noite. Ela pode fazer isso. E aí o banco... Algumas dessas situações, vamos lá, elas emergem do mercado, causado, óbvio, pela ineficiência estatal. Então, assim, tem alta criminalidade, entendeu? Mas algumas dessas limitações, elas são emergidas de um mercado, de um livre mercado, né? Ou de uma necessidade, às vezes, securitária. É óbvio que a gente está falando, né, de uma coisa que é fortemente regulada por Estado e muitas vezes a gente não consegue isolar o que é o quê, né? Às vezes é pressão do Estado mesmo, às vezes é regulação, mas estou fazendo um pequeno parênteses só para dizer um caso onde uma decisão dessa de limitar pode ser influenciada por mercado, tá? E eu acredito que alguma parte disso porque os seguros contra dinheiro às vezes não têm cobertura para uma situação disso, e ele é obrigado a limitar, dado ao alto número de sinistro, né? De eventos, né? De sinistro é o evento onde você precisa acionar o seguro. Tá. Desculpa essa parte, mas é que assim é importante mostrar, porque no fundo está ligado a uma outra ineficiência estatal, que é a falta de segurança. A falta de segurança aumenta o preço do dinheiro, né? Então, porque, óbvio, é você que paga esse seguro, tá? Não é o banco, né? Não é a empresa que paga, né? Então, assim, aumenta esse risco e muitas vezes te limita nesse risco de você ter que usar uma ferramenta que seria muito melhor, né? Se não tivesse essas limitações. Sim, o que eu ia falar era o seguinte, que, tipo assim, a gente tem essas limitações, né, que são feitas com base, né, na tese da proteção, e que eu acho válido, porque a gente, no Brasil, por exemplo, tem um problema muito grande, que é a violência, que está exacerbada e fora de controle. Mas o meu questionamento não é se você deveria ter ou não um mecanismo de proteção. Você deve ter. O meu questionamento o mecanismo de proteção tem que ser o limite do tamanho da movimentação que você pode fazer? Por que o mecanismo não seria, por exemplo, uma conta alternativa? Se você logar com a outra senha, ela aparece com um saldo de 0. Justo. Por que eu falo isso? Porque com cripto, pensa com cripto, tá? Se você já vive no padrão cripto, igual a gente faz aqui, você tem cripto no celular. Você tem cripto, você tem carteira de cripto ali. Você tem dinheiro ali em cripto. Que seja na Redot Pay para você fazer um gasto com o seu cartão da Redot Pay, link na descrição. Mas você tem dinheiro ali. E como que você faz para se proteger de algum agente que pode querer chegar e tomar o seu bem ali, o seu bem privado, o seu dinheiro de alguma forma? Quem fez o curso Fold tem noção disso, porque a gente explica isso no curso. Mas qual que é a grande questão? É básico. Todas elas são muito mais eficientes do que o sistema bancário faz. Exato. Então, é aí que eu tô entrando. Porque, tipo assim, não tem nenhum limite de movimentação, mas existem vários meios de você se proteger de algum agente malicioso que queira tomar o seu bem. Mesmo que você entregue. Assim, eu tô pensando na saída pacífica, que é você de fato entregar pro cara. Agora, por que o banco vem e fala assim, não. Limite de transação, foda-se. Em vez dele implementar uma senha de segurança, uma senha de pânico, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é uma possibilidade que você tem um login. O seu login é o Felipe. E eu tenho duas senhas. Eu tenho a senha Felipe 1, que é a minha senha normal, e eu tenho a senha Felipe 2. Eu só vou usar a senha Felipe 2 quando eu tiver numa situação preocupante. E aí ele vai dar dados errados, ele vai dar Pix errado, ele vai dar que eu não tenho dinheiro na conta, ele vai dar erro na transação. Tipo assim, sabe? Você não precisa ser inteligente para pensar isso. Isso é algo extremamente simples e que pode ser feito até em coisas bestas que ninguém leva em consideração. Cara, condomínio, você tem uma vaga do pânico.
Todo mundo sabe daquele condomínio que se você chegou ali, estacionou, ficar a câmera ali no negócio. Se você estacionou naquela vaga, você tem algum problema para acionar a polícia. E se o cara te sequestra fora de casa, alguma coisa assim, você acha que você está simplesmente chegando e guardando na sua vaga, enquanto isso está todo mundo sabendo. Então, essa senha de pânico, ela é muito válida, essa senha de formas de você sinalizar que você tem um problema. Pode ser até em cima do próprio sistema. Então, por exemplo, tem coisas, você falou em senha. Se eu digitar a senha, é normal. Se eu fizer o bloqueio facial, é que eu estou com um problema. Isso não custa nada do que já é hoje. Isso cara, é super básico, entendeu? Assim, é muito básico. E assim, as pessoas não entendem. E isso retoma ao que a gente estava falando. Tipo assim, mas é para sua proteção. Cara, não é, porque se fosse, seria melhor pensado. Isso é para o seu controle. É essa que é a questão. Isso é para o seu controle. Só. Entendeu? Então, assim, você tem que começar a ver essas coisas de forma diferente, porque, tipo assim, a gente tá querendo aqui tirar vocês, né, das amarras que é o mundo fiduciário enquanto ainda é tempo. Ainda dá para você sair, né? A gente já explicou em outros episódios para trás como a gente já vive com grande parte do capital já mais em cripto. A gente tem, né, a Sovereign Swap, que é parceiro nosso, aonde a gente compra cripto, onde a gente já fez empréstimos, aonde a gente paga boleto, a gente faz um monte de coisa com eles, tanto que a gente recomenda, né? O que permite a gente ter uma vida mais em cripto, até porque também a gente tem rendas que são em cripto. A gente consegue vender curso pagando em cripto, a gente vende consultoria recebendo em cripto. Então, tipo assim, a gente consegue já começar a fortalecer um mercado que vai girando fora desse fiduciário, que é, né, o grande problema que a gente está tentando aqui trazer vários temas e alertar vocês antes que, né, isso realmente fique cada vez mais limitante. Vai ficar pior no Brasil antes, né, do que em outros países, mas aí, cara, quem não acreditar, bom, que viva, né, que conviva com isso. Cara, eu queria levantar uma questão que, assim, existe uma narrativa, ao meu ver, sendo construída, e eu vou explicar. É comum as pessoas dizerem assim, e quando vier o Drex vai piorar. Eu não vejo piora. Eu acho que o Pix tem todos os elementos já necessários. Já tem. O que ele não tem ainda é todas as ferramentas de controle ativadas. Ou que estejam sendo efetivamente usadas. Tá? A ferramenta pode estar lá de controle, a listinha pode estar sendo feita, o dado pode estar sendo utilizado e olhado, mas no momento fala assim, não vamos fazer nada em relação a isso. Mas é uma questão de simplesmente utilizar, sabe? As pessoas falam assim, mas quando vier o Drex vai ser pior, porque aí o Banco Central vai ser o monopólio da emissão. Cara, tudo já é possível ser feito com Pix. Então, eu não vejo isso, cara, sabe? As pessoas estão jogando num futuro, estão comprando uma narrativa no futuro, enquanto o controle via Pix está ficando cada vez maior. E aí fica assim, não, mas vai ser pior quando vier lá. Não, já é horroroso. Vocês não... Hello, já é horrível. Sabe, eu estava vendo uma crítica aqui recente em relação a isso, né? Que as pessoas querem... contribuinte na fatura, é o equivalente a CPF na nota no Brasil. E fazendo comprinhas pequenas e tudo aqui, os caras, pelo amor de Deus, né? Um português aqui na Alemanha, pô, a pessoa pega o dinheiro no banco, compra um negócio, que contribuinte, um escambau, bicho, não tem que ficar com esse controle todo, não. O governo tem que saber que você comprou um pastel de nata, entendeu? Então, Existem também sociedades, e acho que o Brasil é um dos mais tolerantes a isso do mundo, Portugal também é muito tolerante, a este controle estatal.
de dinheiro, sabe? A essa perda de autonomia. É um gostar de compliance, sabe? Uhum. Muito, muito grande. É um medo de falar assim, não, peraí, cara, não precisa ser tudo, mas dessa parte do dinheiro, eu quero ter controle pleno. Nessa parte aqui, eu quero ter a segurança máxima que eu possa ter, sabe? É a reticência em experimentar a sensação da soberania. Sim. Eu acho que isso falta muito nas pessoas e no meu ponto de vista, aí dá para até estar numa briga, eu acho que o Bitcoin não incentiva muito isso com a blockchain pública e auditável. É Sim. a mesma coisa das pessoas gostarem não, tá tudo aqui, eu consigo acompanhar, eu consigo rastrear de forma pública, mais do que qualquer banco faz, né? Então, eu acho que esse é um probleminha que não só o Bitcoin, né, mas as criptomoedas de blockchain pública, elas conversam muito melhor com esse tipo de indivíduo e fazem com que indivíduos que acreditem que essas ferramentas por si dão toda a privacidade e soberania necessária, falhem por não entender certas situações, né? Ou busquem em meios, às vezes, precários, terem mais privacidade que não resolvem muita coisa, né? Tipo assim, o Bitcoin ele resolve, ele é o próximo passo, né, do fiduciário nesse sentido, porque no caso do fiduciário, você tem tudo que você faz sendo visto e passível de ser controlado. No Bitcoin, você tem tudo que você faz sendo visto, mas ele não é passível de ser controlado. E no caso, por exemplo, do Monero, você não tem nada visto e também não vai ser controlado. Então, tipo assim, o Bitcoin ele é um passo melhor, né? É um detalhe. Só que, assim, ele falta a questão da privacidade. Algumas pessoas vão argumentar, né? Tipo assim, a possibilidade de usar a Lightning e tal, beleza, não vou nem entrar nesses detalhes aqui mais. Sim, pode usar, é legal, é válido, tá? Existem ferramentas, não tenha dúvida. Mas, assim, é só um detalhe, porque é melhor, né, do que o fiduciário nesse sentido, né? Porque você não vai ser controlado no todo, né? Mas, assim, vão estar vendo o que você está fazendo. Mas, né, tá valendo, né? Cara, acho que o ponto para solucionar esse problema todo passa hoje obrigatoriamente pelo cenário de criptomoedas. Eu acho que não Como tem. assim? Não, assim, se você quer sair um pouco desse sistema, ou se você quer ter mais controle sobre o seu dinheiro, não quer ficar recebendo chamadas chatinhas, eu acho que a gente tem que passar por chamadas chatinhas, tendo que explicar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Eu acho que a gente inevitavelmente tem que ir para criptomoedas em maior ou menor grau, Sim. ou exposição maior ou menor. Eu não vejo hoje outra coisa que te dê mais soberania de transporte de valores no tempo e no espaço, com o tamanho da liquidez que o mercado de criptomoedas faz. Uhum. Eu não Eu também consigo. não. Eu também não vejo. Um detalhe, né? Uma coisa que é interessante a pontuar. Eu tava. Eu fiz a consultoria de um cara que não é nativo do mundo cripto, né? Assim, Uhum. tá começando recente e tudo mais. Apesar, né, dele ser muito esperto na questão de fugir de imposto. E ele tava querendo, né, começar a mexer com cripto para conseguir entender melhor, né, e tal, outras formas e tudo mais. O que acontece? Ele tinha
possibilidades até muito boas, né? Ele tinha ferramentas muito interessantes para conseguir fugir de imposto, de algumas dessas verificações, o do banco tá te ligando, etc., que envolvia estruturas offshores, envolvia conta fora do país, outros cartões, um monte de coisa diferente, né? Outras cidadanias e tudo mais, que, assim, para o cara que é fiduciário, para o cara que não entende de cripto no geral, é para onde ele iria, sabe? É até onde ele consegue chegar. E, assim, o setup do cara era muito legal, era muito interessante, porque ele conseguia ter dinheiro fora, ter uma movimentação boa, conseguir pagar tudo no Brasil sem problema nenhum, sendo que o dinheiro dele estava fora, ele estava praticamente protegido. O único risco dele era o risco fiduciário, era o risco, pô, do dólar, por exemplo, né, que tem os seus riscos, a gente já conversou sobre isso, era o risco da legislação mudar e acabar afetando ele, né? Porque assim a legislação ela muda e pega uma hora ou não pega as pessoas. E era o único risco que ele tinha, era um risco ainda assim fiduciário, mas era um sistema sensacional onde o cara conseguia assim sair de muito imposto. E era muito legal. O cara fiduciário normalmente ele vê isso. Só que ele quis começar a aprender de cripto, por quê? Porque ele já estava vendo, e foi aí que eu entrei, né, e expliquei essa parte para ele, que é aonde eu até concordo com o que você está falando, que é assim, as coisas que a gente tem hoje, né, as ferramentas que existem hoje no mundo fiduciário, nos bancos, em offshore, em conta internacional, e blá, 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 etc., elas só vão até certo ponto. Elas ainda assim, elas não conseguem te dar toda a liquidez ou toda a semi-privacidade que você tem fazendo isso com cripto. Você não consegue ter, talvez, a facilidade e o custo baixo. Tem esse detalhe. Por quê? Esse cara que eu estava falando, que fez a consultoria lá, o setup dele era bom? Mas é caro. Tipo assim, é caro e intangível para muitos dos brasileiros. E como que um brasileiro normal consegue fazer isso? É só com cripto. Só com cripto. Porque você baixa um aplicativo no seu telefone, tem um artigo lá no meu Substack, acessem depois, que é como você cria uma carteira da Cake Wallet para usar o SDT na rede Polygon. É o mais básico do mundo. É de graça. E você já começa a ter o quê? Uma conta que não tem seu CPF, nem seu nome, nem nada seu, e para você movimentar com uma liquidez absurda. Se você receber $1 milhão lá, você vai movimentar $1 milhão sem problema, sem restrição. Então, assim, é o mais tangível, né? Eu acho hoje como ideal. Com certeza. Com certeza, cara. Não que a gente fica falando desses valores, né, assim, mais altos, e as pessoas acham que elas precisam se... quando eu estiver ali é que aí eu vou me preocupar com isso. Não. Né? Esse próprio cliente seu já vinha de uma preocupação latente disso, já vinha tomando decisões e viu no cenário cripto uma chance de deixar isso mais barato. Por que não já começar a entender essas coisas, né? Nós sempre teremos no mundo, se ele não tiver uma mudança gigantesca no sentido de sociedade, nós sempre teremos no mundo jurisdições com mais ou menos controle de capital. O que isso significa? O mundo sempre vai ter lugares onde seu dinheiro é bem-vindo, não importando a origem. Por quê? Porque há uma demanda de mercado para isso. Né? Então, você se preparar para cenários mais catastróficos e jurisdições onde controle de capital são menos exigidos do que no Brasil, e as pessoas no Brasil normalmente não têm noção quanto o Brasil controla a capital do próprio povo, que é uma coisa absurda.
não vão se dar conta do que é ter um pouco mais de liberdade financeira. Então, acho que fica esse conselho, se você ainda está somente lidando com essa compliance bancária, está na hora de você começar a experimentar a soberania de uma autocustódia, de entender como funcionam carteiras. Nós temos conteúdos disso, escrito, falando de carteira, né? Então, assim, esteja à vontade para navegar. Tem o nosso grupo do Discord aqui na descrição. Esteja muito à vontade para nos perguntar, interagir e provar de uma vez por todas as questões de soberania e autocustódia. Enquanto você ainda pode, isso não é um gatilho de urgência nem nada, é ver os acontecimentos do que já está acontecendo, não é do que está por vir ou coisa assim, já falando do que já está valendo, né? Já está valendo, as janelas estão cada vez se fechando mais e a situação está ficando complicada para os brasileiros. Então, estejam atentos. Tipo assim, que você falou, não é um gatilho, né, para imediatismo nem nada. Sim, tá, não quero fazer você comprar, não, mas uma coisa que a gente já falou aqui e que não adianta você chegar, mandar mensagem pra gente, ou eu quero comprar o curso, eu vou pagar em cripto, e aí no dia seguinte você chegar e mandar mensagem assim, cara, eu preciso aprender tudo hoje. Como que eu faço? Cara, não dá. Sim. Então, assim, se você não for se preparando para quando você atingir tal posição, ou receber tal aumento, ou tiver tanto de dinheiro, coisas do tipo, se você não for se preparando para isso hoje, testando as ferramentas, utilizando, aprendendo, estudando, não adianta chegar na hora e você querer aprender, você vai acabar perdendo dinheiro e vai ser mais sofrido, você vai acabar perdendo ou sendo rastreado e vai ser mais sofrido. Então, tipo assim, é uma coisa para você atentar para a realidade, você estar preparado. E estar atualizado, né? Se manter atualizado, porque assim, vai lá, suponhamos que magicamente a gente consiga, né, para hoje, ó, é isso aqui. Ah, beleza, que mês que vem eu vou receber um negócio. Cara, mês que vem pode estar completamente diferente. A ponte que funcionava do real para stablecoin já não funciona mais. O valor que era de um para outro já não é mais. O spread de conversão, 3% virou 10% porque aquela ponte já não funciona mais. Então, é um trabalho praticamente diário, recorrente, assim, você olhar, ver se aquilo lá ainda está funcionando, se isso aqui funciona, se isso aqui não faz, né? Eu mesmo, muitas vezes, né, fiz muita post falando da Zegex como corretora, que não era para confiar nem nada, cara, vai fechar. Então, assim, uma coisa que era uma ferramenta legal para você fazer swap e às vezes tem um dos mais baratos do mercado, já não funciona mais. Ficou com fundos de cliente, coisa assim. Então, é algo que funcionava, não funciona, a gente fala, né? Bota, tem mensagem, olha, não funciona mais, mas é importante que você já não tivesse dinheiro lá dentro da corretora, porque, né, a recomendação sempre foi essa. Então é isso, né? Estamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, dê like, deixe seu comentário, envie esse episódio para aquele seu amigo que acha que o dinheiro dele está seguro no banco, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.